vou procurar se eu tenho um PDF, mas se eu tiver, ele é em inglês, tá? Ele é um PDF em inglês, e eu acho que não é a edição mais nova, mas eu vou procurar, me lembrem na quarta-feira, Tailan, que eu vou procurar aqui nos meus arquivos, se tiver, eu coloco lá na pasta lá, mas vocês não falam para ninguém que eu passei para vocês não, gente, que dá Não, merda tranquilo. isso, entendeu? Falando bem a verdade aí, entendeu? Para ajudar, né? Está no momento de pandemia, situação delicada, mas eu acho que eu tenho a versão em inglês, assim, que vai ajudar. Bom, aí esse volume, capítulo 20, a aula eu baseei nele, mas você pode procurar em outros livros também, quem gosta de ler livro, né, e já adiantando o J.D. Lee, eu não me recordo, ele dá essa aprofundamento nessa parte. Talvez outros livros devam passar, eu estava olhando um outro que a Carol comentou, tinha, assim, alguma coisa. Então, é só para a gente ter uma noção, né? A ideia é a gente ter uma noção das reações, né? Não é para ficar deduzindo equação, nada. Ter noção aqui, vocês vão ver que tem coisas aqui que são parecidas com a química analítica, né? Que quantitativa, que vocês veem alguma coisa, né? Constante formação. Então, a primeira coisa aqui, e com a orgânica também, né? Ó, reações de substituição de ligante, né? Então, parece uma reação que ela, olhando aqui, ela, né, uma substituição nucleófila, igual da orgânica. Ah, professor, é SN2 ou SN1? Não, aí você vai estudar aqui, você vai descobrir o que é, né? Vai ver mais na frente. Então, uma reação que, basicamente, é a reação de base de Lewis, né, que vai deslocar outra base de Lewis, né? Então, aí vai depender do caráter do ligante que vai entrar e o ligante que vai sair, né? Então, fala aqui, ó, essa classe de reação inclui reações de formação de complexos, nas quais os grupos de saída da base X pode ser uma molécula dissolvente, né? Que ele coloca que é uma molécula dissolvente. O grupo de entrada é um ligante. Por que é uma molécula dissolvente? Você imagina, então, no laboratório, você pegar um sal de cobalto e colocar na água, né? Tipo assim, um cloreto de cobalto, né? Ou um outro sal, né? Então, você coloca ele na água, e ele na água, a reação acontecendo, aí você vai adiciona, sei lá, um ácido clorídrico, né? Se fosse, então, um nitrato de cobalto, né? Não sei como é que esse sal aqui ele é comercializado. Mas o nitrato de cobalto, né? Aí tá em água, né? Ele hidratado com a água, né? Então aí forma aqui um complexo hexacoordenado, tem lá a sua coloração, e aí você começa a adicionar ácido clorídrico, por exemplo, né? Porque a reação acontece meio ácido, e aí você vai tendo essa substituição, né? A primeira coisa que acontece é entrar um ligante de uma vez. Entra o primeiro ligante, sai uma água, né? Então, não entra todos os cloros, né, na esfera, né? Entra um cloro, sai uma água, o cloro e assim por diante. Então, a primeira é uma reação simples aqui em verde. E aí você tem atrelado a essa reação química, né, com o metal, né, com o ligante e a água sendo deslocada, que sendo o grupo de saída, a constante de formação, igual vocês viram em analítica, que é o produto sobre o reagente, né? E aí você vê que nesse produto a água não entra, né? A água é como se ela fosse uma constante, e quando você estuda a química analítica avançada, você vai ver por que o valor da constante da água ou da concentração é aproximada a 1, né? Porque ela concentrar considerado ser em abundância no meio, né? E aí você arredonda para um valor igual a 1. Mas existem deduções matemáticas que explicam melhor quando você estuda mais pKa, pKb, né, que é a dedução daquelas equações. Bom, então aqui você tem essa reação do isotiocianato, né, isotiocianato N, com complexo de ferro, e aí ele entrando, né, o composto ambidentado, né, olhando aqui que ele fica em primeiro, porque ele tem carga negativa aqui. E aí a constante de formação produto sobre os reagentes, são esses dois. E aí, como é que vai ser esse valor, né? E a gente vê que quanto maior esse valor, né, maior numericamente, significa que a tendência dessa reação acontecer é grande, né? Então, matematicamente, então, quando a gente olha aqui
os metais, vários íons metálicos, um ligante aqui, né, reagindo com esses íons metálicos em solução, né, e a água sendo deslocada, aí você tem aqui, por exemplo, experimentalmente determinado as constantes de formação, né, o valor que foi medido. E aí a gente vê a ordem desses valores, ó, saindo aqui de 0, de 1,7, chegando até a ordem de 10 a quinta, 10 a quarta, 10 oitava, né? Então, ou seja, essa reação realmente está acontecendo e muito, né? E aí você vê, então, quando você tem aqui um íon metálico igual magnésio, cálcio, e aí quando você muda para níquel, cobre, mais 2, ó, mercúrio, como é que a constante de formação muda, né? Isso para o mesmo ligante. Então, lembre que a gente já falou, e a gente vai ver também que não é muita tendência desses metais da família 1A e 2A fazer reações de complexação, tá vendo? Que aqui já mostra que eles, de forma hidratada, pelas suas propriedades, pelo seu raio também iônico, né, que tem um determinado tamanho, eles preferem ficar lá com a água quieta do que reagir com amônia, né? Então, na prática, é isso. Então, metais da família magnésio, da família 2A, magnésio e cálcio não são, né, metais interessantes para você ficar fazendo reações de complexação. Então, tem mais gente esperando aqui, ó. Mais 3. Como é que eu deixei a sala lá? Bom. Então, gente, aqui essa tabela ela mostra isso. Quanto maior os valores, maior a tendência de você formar essa primeira reação aqui, esse primeiro deslocamento, né? Essa é a primeira constante de formação. Ou seja, a entrada do primeiro ligante, a saída da água, né? Que seria o grupo abandonador. E aí você só uma tabela para a gente analisar, né? Aí você olha aqui o paládio, ó. Então a conclusão que você tem que ter aqui é que se você olhar alguns elementos, talvez com exceção do sódio aqui, com isotiocianato N, que não é muito comum, mas deve ser uma reação de complexação específica, né? Alguns metais, quando você, inclusive, desce na tabela periódica, né? Sai do grupo 3D e vai para o grupo 4D, 5D, né? Os lantanídeos, principalmente, eles têm uma tendência em formar, né, complexos e com um número de coordenação até maiores. Se você olhar lá início daquela aula da minha disciplina lá, fala número de coordenação, e te mostrando quais são os metais que acontecem, você vai ver que os metais 4D, 5D, os lantanídeos, principalmente, formam ligantes, às vezes, com a esfera de coordenação até maior que 6, 7, 8, 9. Isso aí tem propriedades interessantes, né? A gente está no laboratório na terceira tese, eu acho, acho que na primeira dissertação, segundo trabalho de mestrado, doutorado envolvendo esse tipo de reações, né? Inclusive tem alguns artigos que eu passei para vocês apresentarem sobre isso. Bom, mas aí a constante de formação, ela variando aí, né? A piridina, né, não mudou muito, mas, enfim, não dá para a gente ficar fazendo aqui comparações. Mas o que é interessante é como é que seriam, então, as outras constantes de formações, né? Entra um ligante, sai a água, depois vai entrar um segundo ligante, né? Sai a água de novo, e por aí vai, né? Até isso acontecer 6 vezes. Então, você tem um KF1, KF2, o KF3, né, o ligante entrando. Primeiro entrou o segundo ligante, depois o terceiro. Você tem até o KF6, por exemplo, né? E aí essa equação global, isso aqui já é uma outra equação global, né? Lá estava o ferro, agora está aqui o níquel. Né? O níquel com a água, entre 6 amônias, a reação global é essa, né? Sai 6 amônias, entra 6 amônias, sai 6 águas, né? E aí ele coloca essa reação aqui, né? A gente pode representar ela em torno de beta, né? Com a formação, né, constante global seria aqui o beta N, onde você teria, né, o complexo, né, ML, né, dividido pelos reagentes, né, o M, o L e o N, que seria o expoente, né, o número de ligantes, né, então que seria 6, né, ML6, aqui o ML6.
né? Mas, assim, para simplificar, o beta, que é a constante global de formação do complexo, para você obter ele, basta você ter todas as constantes de formações e multiplicar elas, tá? F1, 2, 3, vai multiplicando. E aqui, assim como vocês veem também na química analítica, você vai ver que tem a constante dissociação, né, do que é o inverso da constante de formação. Então, aqui é uma coisa meio lógica, assim, que é só para mostrar, né, essa constante de formação, né, ela existe, ao contrário, é chamado de dissociação, né, que aqui ó, ele inverteu, ó. Isso é um equilíbrio, né, agora você pegando os reagentes pelo produto, você vai ter o KD, que é o inverso de KF. É a mesma coisa do KF, só inverter ele. Aí você vai ter o KD. E aí ele vai fazendo algumas, né, ó, para uma reação 1 para 1, né, você vai ter que o constante de associação é igual ao ligante. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa interessante aqui. Tá, aqui ele está mostrando algumas relações de KD enfim, com Ka. Não vou me ater a isso, não. Isso aqui é mais importante eu falar aqui na aula. Por exemplo, que a constante de formação 1, ela é sempre maior que a 2, que é sempre maior que a 3, ou seja, a velocidade com que um ligante vai entrar, o primeiro ligante vai entrar, é muito maior do que o segundo, que é muito maior que o terceiro. E vocês têm essa noção de por que é isso? Que o KF1 é sempre maior do que o KF2? Ou é porque eu estou falando que é assim? Eu faço analogia com a questão da dissociação do ácido. Talvez não seja a mesma coisa, mas eu só faço analogia para entender melhor. Por exemplo, o ácido, cada vez que eu perco o hidrogênio, fica um pouco mais difícil de perder o outro, né? Por causa da interação. Qual da interação? Alguma outra explicação? Vamos pensar em termos de probabilidade, né? Aonde é mais fácil, qual a condição que é mais fácil entrar um ligante? Né? A primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta? Qual A é a primeira, probabilidade? Por não quê? tem impedimento. Porque você tem mais sítios, né, permitidos para que a reação aconteça, ou seja, a água quer sair, vamos supor que a água é lábil, e esse ligante é forte, né, imagina que ele é um cianeto da vida, tá doido para encontrar o metal, e não soltar mais, que é isso que o cianeto faz, liga e não solta, pois para tirar o cianeto, só jogando o complexo fora, né, por isso que é transfusão de sangue, né, você vai tirar cianeto, toxicação por cianeto e carbonil, é transfusão, porque o bicho não sai. Né? Então, você tem lá, imagina que tem esse ligante aí, que é louco para encontrar o metal. Aí tá lá. Aonde é mais fácil? Aonde vai ser a constante de formação mais rápida? Primeiro, porque tá tudo livre. A água tá lá, ele vai entrar, né? Depois a gente vai ver como isso vai acontecer, como que ele vai entrar. A gente não falou sobre isso. Ah, professor, como é que entra? Vai para o número de coordenação 7, depois volta para 6, ou ele vira 5 e depois vai para 6? A gente vai estudar isso, tá? Nessa disciplina aqui, nessa parte aqui. Então, pessoal, a probabilidade, a primeira é bem mais fácil, porque não tem nenhum cianeto lá. Aí o segundo já tem um cianeto e 5 águas. Então, a probabilidade vai diminuindo. Então, por isso que a primeira troca, ela é sempre maior. Né? As constantes de formações sequenciais, geralmente, né, tem a ordem essa, né? Kn é maior que o Kn mais 1, ou seja, a primeira é sempre maior que a segunda. É isso que está falando aqui. Essa tendência pode ser explicada assim, principalmente considerando decréscimo no número de moléculas de água disponíveis. Ó. Então, decréscimo diminui, probabilidade, né, de entrar vai ficando mais difícil. Tá? Então, aqui, aqui você tem um segundo ligante entrando, aqui um terceiro ligante entrando. Tá? Bom, a inversão deste comportamento pode acontecer? Pode. Que a constante, né, a segunda ser maior que a primeira. É normalmente indicação de uma significativa, ou que alguma coisa diferente aconteceu no meio. Tá? Então, assim, uma mudança, nesse comportamento é indicativo de, aqui, por exemplo, uma mudança na estrutura eletrônica. Né? Então, sei lá, ele era hexacoordenado, aí de repente ele virou quadrado planar. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Tá?
Então, vamos ver essa daqui, ó. Constante, ó, da água entrando a amônia, né? Constante de formação de aminas de níquel, né? Vamos ver, ó. Primeiras, aqui vai caindo normal, né? Primeira é maior do que a segunda, que é maior do que a terceira, do que a quarta, aqui. Então, aqui tá normal. Seguiu uma ordem normal, né? Constante, ela foi caindo, né? Então, aqui, 1 para 1, né? Aqui aconteceu normal. Agora, vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui, o que acontece, ó? Você tem uma bipiridina entrando e uma água saindo. E vocês sabem que a bipiridina é um ligante bidentado. Então, não vai sair uma água, vai sair duas águas. Entra o ligante, sai duas. Entra o ligante, sai duas. E aí, o que a gente tem na prática, ó? O primeiro ligante que entrou saiu duas águas, o log do KF é 4,2, beleza. Entra um segundo ligante bidentado, saiu duas águas, o log do KF caiu até aí normal. E aí agora, para a entrada do último ligante, o log do KF aumentou, era para se diminuir. Então, o que está acontecendo aqui? O log do KF, do último, né, ele é maior do que o primeiro, né? Por que que essa última etapa, ela foi mais rápida, né? Eu não vou falar de rapidez, eu vou falar de vontade, né, de concentração, né, ela tendeu a acontecer com mais vontade do que a segunda e a primeira. E aí ele estabelece que uma explicação é que provavelmente mudou a configuração eletrônica do complexo, né, ele deixou de ser de campo fraco e passou para ser de campo forte. Né? E aí saiu de T2EG4EG2 para ser T2G6, ou seja, a energia de estabilização do campo cristalino aumentou. Né? Se você olhar as contas aqui, ó, todos os elétrons estão no orbital T2G6, então a energia de estabilização do campo cristalino aumenta. Então, essa última etapa, ela tende a acontecer mais rápida, porque você vai ter então uma mudança da distribuição eletrônica do complexo. Olha que coisa interessante. Eu ia falar coisa maluca, né? Mas é coisa complexa, né? Porque a inorgânica a gente está usando complexo. Vocês entenderam, gente? Sim, professor. Né? Então, aqui, se eu olhar o ferro. Não. Não? Então, vamos lá. O ferro mais 2, qual a distribuição eletrônica do ferro mais 2? Deixa eu lá pegar o livro aqui, ó, enquanto vocês vão. Olha a distribuição eletrônica do ferro mais 2. Ele é 3 o quê? Ele provavelmente deve ser 3d6. Confere aí. Primeira coisa que você tem que saber é isso. 3d6. O que ele foi fazer? Pegar o livro. Tá com sua tabela aí, Carol? Sim. Ó, aqui, ó. Então, gente, ele é 3d6, ó. Se você olhar lá o ferro na 3d6, 4s2, ele tá com a carga mais 2, então ele é 3d6. Então, se ele é 3d6, riscar aqui, ó. Espera que meu computador travou. Acontece. Tela, opção de ponteiro, caneta. Se ele é 3d6, ó, ele tava. Nossa.
né, ele estava em uma determinada situação, ó. Então, você tem um T2G e o EG, certo? Que são 3 também, T2G e o EG. Então, a primeira situação que ele estava com a água era, para não entender dele, entendimento do livro, né, é um ligante de campo fraco, ou spin alto. Isso aqui não vai ficar bom não, né? Vamos ver aqui. Então era como, ó, a água, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era isso. Então, se você fizer a conta aqui da energia de estabilização do campo cristalino, vai dar um valor, certo? Vai dar um valor, que esse valor aqui, lembre-se que esse valor aqui do T2G é negativo e do EG é positivo. Então, é menos o quê? Lembram lá? Sim. EG menos 0,6. Não, é mais 0,6. E Isso. o EG é menos 0,4. Tá, muito bom. Menos 0,4, o outro mais isso. Então, repara que isso aqui... Aí, agora, quando você muda o ligante, sai do ligante da água e vai para o ligante bidentado, aí ele fala que a configuração mudou. Existem duas possibilidades do ferro ter a configuração, né? Essa é uma e a outra é como? Qual é o outro tipo, Carol? A gente distribuir esses elétrons. Campo forte? Campo forte. E aí seria como? Spin baixo. Com os elétrons emparelhados? Isso, todos os elétrons emparelhados. Então, a outra possibilidade, ó, os elétrons todos emparelhados aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? E aí, o que acontece? Essa segunda opção aqui, ó, dá um ganho de energia, então uma energia maior, mais negativa, né, maior, em termos numéricos também. Então, a mudança do ligante, né, foi entrando um, foi entrando o outro, quando entrou o terceiro, aconteceu que ele deixa de ter esse tipo de configuração de distribuição de energia, que você aprendeu lá na teoria do campo cristalino, e passa a ter do lado direito. Ele deixa de ter distribuição do lado esquerdo e passa a ter distribuição do lado direito. Esquerdo e passa a ter distribuição do lado direito. Tá? Então, é isso que aconteceu. Aí, isso explica, essa explicação que eles dão para esse log do KF3, o último aqui, ser o maior do que os outros. Não deveria ser, mas para ser, aconteceu alguma coisa diferente. Foi isso que aconteceu, que é diferente. Mas, A mudança professor, da configuração. até quanto de... Até o quanto de que tipo de... Qual é a reação de equilíbrio entre os dois ligantes para que fica campo forte ou campo fraco? A reação de equilíbrio para essa. Então, aquele tá usando uma explicação, Carol, ou ele tá usando uma teoria, uma suposição para explicar um comportamento prático. Agora, não tem como a gente fazer uma reação, uma equação química para falar que é assim que é agora que vai acontecer. Reação não, eu quero dizer relação. Tipo, quantos... Ele está olhando os valores, olha para só. quantos ligantes de bipiridina que vai afetar? Isso, então, ele chegou à conclusão aqui que a entrada do terceiro ligante de bipiridina, o último, por quê? Porque um complexo octaedro só pode ter 3 ligantes de bipiridina. Então, ele chegou que no último ligante teve um ganho de energia, ou seja, um ganho de energia não, um ganho da constante de formação. Ou seja, essa reação aqui começou a ser, do produto, começou a ser muito maior que o reagente. Ou seja, em todas elas, ó, entrava uma bipiridina, saiu uma quantidade de água. Aí, quando na segunda entrada da bipiridina,
a velocidade aqui era menor, a constante de formação era menor. Aí chega na última aqui, ó, começa a ser maior. A última começa a ser maior, porque está acontecendo alguma coisa aqui. Então, ele percebeu que a última equação é onde teve essa mudança da energia, né, na última. Tá? Provavelmente, na última, quando você tinha essa mudança, essa distribuição do diagrama ia acontecendo. Tá? Então, era a última bipiridina que proporcionou essa mudança da configuração do estado de distribuição de energia. Vamos ver outra situação. Ó, essa é uma outra situação também, ó, que ele mostra aqui, ó, que acontece, ó. Agora, só que aqui é diferente, gente. Agora aqui não aumenta, não, ó. Aí agora, olha só, é um resultado experimental, ó. Tá vendo aqui o mercúrio com a água, né, complexo com a água, vai entrando no cloreto, ó. O mercúrio, mais 2, ele é, vamos olhar aqui na tabela periódica, ele é 5D10, né? Então, ou seja, tem uma energia de estabilização no campo cristalino 0, né, baixa. E aí, aquele hexacoordenado, ó. Aí entrou um cloro, beleza, esse foi o valor da constante de formação medido. Entrou outro cloro, tal. E aí, no terceiro cloro, no terceiro cloro, o valor caiu muito. Né? O terceiro cloro, o valor caiu muito. Aí a pergunta é, o que está acontecendo aqui? Ó? O que aconteceu nessa terceira entrada do cloro? Porque esse valor caiu muito, né? Caiu de 6 para 0. E aí o livro traz que a provável explicação é que, na verdade, entrou um cloro e saiu 3 moléculas de água e houve uma mudança. Lembre-se lá, ó, toda vez que isso acontecer, provavelmente alguma mudança estrutural. Ó. Aqui ele fala isso, ó. Mudança na estrutura eletrônica do complexo, alguma coisa, ó. Então, ele deixou de ser hexacoordenado na terceira substituição. Na terceira, ele deixou de ser hexacoordenado e passou a ser o quê? Tetraédrico. Tá eliminando 3 águas. Então, isso daí, né, houve inclusive, uma redução da constante de formação muito grande. Né, você perder aqui, ó, entrar um cloro e sair 3 águas de uma vez só, né? Então, houve essa mudança. Então, a tendência para isso aí acontecer é muito baixo, né? Esse decréscimo entre o segundo e o terceiro valor é muito grande para ser explicado. Estatisticamente, sugere uma grande mudança na natureza do complexo. Então, é essa mudança que foi colocada. Tá? Isso, aí aqui... Isso, aqui eu acho que novamente, né? Esse daqui é um exemplo parecido com o de baixo, ó. As constantes formações sequenciais para o complexo de cádmio com bromo são KF1. 36 foi para 3, depois foi para 1 e foi para 2, né? Explique por que o KF4 é maior do que o KF3. Porque o KF4 é maior do que o KF3, né? Então, a gente usando essa daqui foi o que eu fiz na aula, quem assistiu, né? Aqui vai entrando bromo e vai saindo água, né? Aqui entra um bromo, sai uma água, entra um segundo bromo, sai uma água, entra um terceiro bromo, sai uma água só, né? Só que esse último aqui, ó, provavelmente, né, tá entrando um bromo e saindo todas as outras águas, né? E aqui, ó, ele pode ser provavelmente tetraédrico também, né? Então, a mudança estrutural que eu sugeri foi acontecer no último KF, que tem uma mudança aqui. Mas aqui eu mostrei que é tendencioso isso acontecer, né? Essa primeira constante de formação. Aqui ele mostra só até terceiro nesse exemplo nosso, né? Talvez a quarta deva ser maior, né, do que a terceira. Então, aqui é só para uma explicação, né? Ele pergunta como é que você explica isso. Provavelmente, nesta última etapa, ele está deixando de ser hexacoordenado, deixando para ser quadrado planar, uma suposição. Bom, uma outra coisa interessante aqui para vocês saberem, né,
é isso daqui do efeito quelato, né? Isso aqui é uma coisa já interessante, ó. Porque o efeito quelato, que é a maior estabilidade de um complexo contendo um ligante polidentado. Então, assim, o efeito quelato, ele pode ter uma tendência em acontecer, né? Por que vocês acham que um ligante quelato, em questão de ser essa reação acontecer, é mais estável de um ligante monodentado, por exemplo? Onde vocês acham que é mais fácil ligar? No bidentado ou no monodentado? Ou vai depender? Acho que vai depender. Mas alguém tem alguma opinião? Eu acho que é um bidentado, professor. De uma maneira geral, é o bidentado. E por que pode ser o bidentado? Eu preciso adicionar só 3 bidentados, por exemplo, no octaédrico, para completar. Tá, 3 bidentados para completar. Mais o quê? Pessoal, só vou retornar para a mãe do meu filho aqui agora, que o meu filho estava para vir agora aqui no voo, ia vir sozinho, né? Aí deu um problema aqui, peraí. Vamos lá, gente, vamos lá, vida segue. Ele acabou de perder o voo que ia vir para cá, mas não foi dele, não. Bom, aqui, ó. O Tailan falou que, né, vai entrar 3 ligantes só, né, e vai, enfim, vai sair 6 águas. É por aí. Então, repara o seguinte, ó. Cada entrada de um ligante bidentado sai quantas moléculas de água? Sai? 2. 2. Entropicamente, o que acontece com o sistema? Você organiza ou desorganiza? Você desorganiza. Você vai desorganizar, porque está entrando... mais ou menos como você ter que escolher em ter... Imagina que dinheiro em folha do que moeda. É melhor ter os dois, porque se faltar... Não, olha só, vou dar um exemplo melhor. Imagina que você e Tailan estão grudados com, sei lá, com um travesseiro. Tem 6 pessoas segurando um travesseiro. E eu vou entrar lá e vou empurrar vocês duas. Vocês vão ficar soltos. Entendeu? Então, olha só, o que eu fiz? Ó, eu entrei, mas saiu 2. Então, tinha uma pessoa livre, que era eu, mas eu entrei e agora tem 2 pessoas livres. Então, o número de pessoas livres está aumentando, né, numa proporção 1:2. Então, a entropia no meio, a desordem no sistema está aumentando, ela não está diminuindo. Vocês entenderam? Então, assim,
Entrar um ligante binentado. Então, você imagina com o EDTA. Por que vocês acham que o EDTA é tão poderoso? Porque você coloca um ligante só, um molda aquele cara, ele vai entrar em contato com o metal, vai expulsar todas as moléculas de água, dependendo do pH, de uma vez só. Se você coloca um pH básico, ele vai expulsar todo mundo de uma vez só e vai fazer 6 ligações. Isso é fantástico. Pô, coloquei o EDTA no meio básico, ou seja, ele está completamente desprotonado. Chegou lá, cara, se ele vê um metal, ele vai falar, é meu. Né? Se liga e expulsa 6. Ou seja, o grande entropia daquela reação é muito grande. A desordem que vai provocar no meio é grande, então entropicamente é favorável. Logo, a constante de formação também, enfim, ela é interessante. Então, aqui ele até compara. Desordem? Oi? Desordem? A desordem aumenta. Se a desordem aumenta, a entropia também aumenta. Se a entropia aumenta, a energia livre de Gibbs também vai aumentar. Lembra disso? Sim, mas ele não está juntando com o mental e daí fica mais organizado? Não, porque o número de coordenação dele não está sendo 6. Aonde está ficando mais organizado? Antes não era 6 e não está sendo 6? O que está mudando? Um número de estruturas. Nada, não está mudando nada, ué. Número de estrutura, sai você e Tailã, entra eu, só que eu dou as duas mãos ao metal, ué. O número de coordenação é o mesmo, não estou dando uma mão só. Não está mudando a estrutura dele, ele continua sendo hexacoordenado. E fica mais organizado, não? Não fica nada organizado, fica do mesmo jeito. Né? Você tem lá 6 ligantes, continuou o quê? 6. Não continuou 6 ligantes, tem 6 coordenações. Né? Continuou 6 ligações químicas, 6 interações. Isso que continuou lá. Ele tem 2 sítios de ligação etileno-diamina, você tem 2 aminas se ligando. Né? Então, em termos de ligação, é a mesma. Só que o que é diferente? Diferente que antes você tinha um ligante só, agora você tem 2 ligantes livres. Né? Você entra um, sai 2, entra um, sai 2, entra um, sai 2. Você imagina isso acontecendo com uma porrada de molécula, com uma porrada de complexo. Estou falando do complexo isoladamente. Mas isso acontecendo milhares de vezes, entra um, sai 2, entra um, sai 2, entra um, sai 2, né? A entropia do meio, ela aumenta. A entropia do sistema reacional aumenta. Então, é isso que acontece aí. Tá? Aí, por isso que... E isso daqui, gente, é muito interessante. Você já está falando, viagem, não sei o quê. Não, gente, isso daqui é uma coisa que se explica o quê? Explica porque ligantes bidentados tendem a reagir com o complexo, às vezes, na maioria das vezes, muito mais fácil que o monodentado. Vai depender do ligante, professor? Lógico que vai depender do ligante. Se é um ligante que faz ligação sigma e faz uma ligação, também faz uma ligação pi, ou faz ou ele é um receptor pi, né? Ele pode ser um doador pi ou um receptor pi, né? Que vocês viram lá. Ele tem lá os orbitais lá disponíveis para ser um receptor pi. Então, no caso do CN e do carbonil, aí é diferente. O cianeto e o carbonil são casos atípicos, são tipos de ligantes monodentados que eles fazem 2 tipos de interação química com metal. Eles doam um par de elétron, mas também podem receber o par de elétron, né? Então, existe uma interação também entre os orbitais pi deles com o do metal, né? Que está lá na teoria do campo ligante. Aí é diferente. Mas, assim, em geral, o EDTA, então, enfim. Vamos lá, vantagem entrópica para essa reação acontecer, né? De fato, quanto maior for o número de sítios doadores do ligante polidentado, maior será a vantagem entrópica. Então, assim, essa vantagem entrópica aumenta quando, no caso, você tem uma maior probabilidade dessa reação ela acontecer com mais sítios, né? Por exemplo, o EDTA, vocês sabem que para o EDTA ele formar um ligante polidentado com 6, aí, hexadentado, para ele ser hexadentado, o pH tem que estar em torno de 10, né? Por que o pH tem que estar em torno de 10? Pergunta básica de química, vamos lá. Pergunta básica de química orgânica e analítica, ou o que você pensar. Por que o pH tem que estar básico, gente? Para liberar os hidrogênios.
Isso, porque ele é um ácido, o EDTA ele é um ácido, mas quando a gente usa na disciplina de química analítica, se você for olhar lá, ele na verdade ele é um sal, mas mesmo sendo um sal, eu acho que são só 2 hidrogênios que estão na forma de sal, os outros 2 estão protonados, desculpa, existem 2, ou seja, são 4 hidrogênios, 2 hidrogênios têm um sal, os outros 2 hidrogênios estão lá e têm que ser removidos. Você tem que adicionar uma base para remover. Então, você faz primeiro uma reação de ácido-base, transforma esse cara num sal, ou seja, completamente desprotonado. Aí, depois, você vai fazer a reação de complexação. Então, por isso que ela tem que acontecer em meio básico. Preparar o EDTA em meio básico. Né? Ele está completamente desprotonado. Aí o pau quebra, né? Aí a reação acontece uma maior eficiência, né? Enfim, isso é importante. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é um dado experimental, ó. Se a ordem de formação em torno de 10 a 12, 10 a 25, é sinal de que o efeito quelato está presente, ou seja, é sinal que você teve um complexo aí formado com ligante bi, né, tetra ou polidentado aí. Bom, aí ele traz algumas coisas de curiosidade também. Tá? Efeito cinético. Tá, uma outra coisa que ele fala também aqui, ó, que em alguns casos também você pode ter o efeito estéreo, né? Um efeito estéreo que pode, né, afetar a estabilidade eletrônica, né? Vamos ver aqui. Ó, em alguns casos, ó, a estabilidade dos complexos quelatos de metais D envolvendo ligantes de imina, que são esses ligantes aqui, o ligante 1, né, o resultado do efeito quelato em conjunto com a sua capacidade dos ligantes atuarem tanto como receptor pi e doador sigma, né? Então, falando que alguns ligantes bidentados, como esse caso aqui, fazem também interação, são doador sigmas e também são receptores pi, né, simultaneamente. Deixa eu ver outra coisa aqui. E está falando aqui, ó, em geral, ligantes que têm estruturas eletrônicas, ligações duplas conjugadas, pessoal, estabiliza ainda mais o complexo. Tá? Aí deu um exemplo aqui, ó, um complexo de rutênio, bipiridina, fentrolina, estabiliza bem mais, né? E aí entra naquele slide que a gente viu lá, na verdade, na aula do campo ligante, né? Ligantes recebem elétrons do metal central, né? Então, um ligante, ele, além de doar, ele poder receber um elétron, né, do metal central, ele é um receptor pi. Então, além de ele ser um doador, ele é um receptor. Aonde acontece isso? Acontece lá. Então, ele está falando em alguns casos que tem anéis aromáticos, e na carbonil, no cianeto, na NO+, na fosfina. Esses tipos de ligantes possuem orbitais P vazios com simetria adequada para interagir com os orbitais T2G. Né? Então, ele está mostrando aqui o metal, né? Alguns orbitais aqui, ó, então o CO, que no caso da carbonil, né, tem 2 orbitais P, né, o carbono, né, lembre-se, a hibridização dele é SP, então eles devem interagir com o metal aqui a partir do par de elétrons da hibridização SP, e aqui um orbital P dele, antiligante aqui, um orbital pi, na verdade, né, orbital pi antiligante, deve receber esse elétron aqui da carbonila. Então, com as duplas ligações, né, ou triplas ligações, permitem esse tipo aqui de situação. Então, vou explicar o aumento de desdobramento, explico um ligante sendo ácido pi. As energias orbitais pi dos ligantes são maiores do que as dos orbitais T2G do metal. Isso daqui está lá na construção do orbital, ó. Então, ó, o que ele faz, ó. Então, quando você pensa no carbonil aqui, ó, no CO, ele tem, quer ver, 6 elétrons, né, 2, 4, 6. Na verdade, até 8. E aí ele fala que tem um orbital P, pi, e orbital... não, porque são 6 nos orbitais pi, né, e aqui tem no sigma, vai ter o restante.
Um é sigma, né, tem 2 sigmas, né, e 2 pis aqui, né. Enfim, ele pegou o orbital P, né, que ele é composto... Por que ele chegou aqui em 3π, pessoal? Que são 3 ligações π, não é sigma. SP... SP, 2P, vai ser... hibridização SP, me ajuda aí, conceito básico aqui do carbono. Essa hibridização é SP, vai ter quantos P? 2 pi e 1 sigma. Isso, 2π e 1 sigma, certo. Então, talvez o outro π deva ser do carbono. Ou do oxigênio, desculpa, porque o oxigênio... P1, 2, 1, 2. Ou pode ser um π que não está sendo envolvido na ligação, né? Eu estou pensando aqui da onde saiu o terceiro. Para colocar os 6 elétrons. Um se liga, eu acho que ele não leva em consideração isso daqui do oxigênio. Esse diagrama ele não considera sigma. Não, ele não considera o sigma. Esse daqui ele não está considerando essa ligação aqui, ó. Esse par de elétron do carbono aqui se ligando, da carbonil. Ele considera essas 3 ligações aqui, consideram esses 6 pares de elétrons sendo π. Né? Então, você tem um orbital π ligante e um π antiligante. Né? Então, os elétrons do metal, do ligante, estão aqui, ó. Né? Mas a interação, ó, o que acontece? Ó, a interação do T2G do metal, né, acontece com o π antiligante. Ó. Então, ele fala o seguinte, ó, que esse cara aqui tem um π antiligante vazio. E ele interage com o T2G do metal, ó, aí formando um novo T2G de menor energia e um T2G lá em cima que a gente não vai mexer com ele. Forma um T2G de menor energia, o EG fica quieto na dele aqui, e aí você aumenta esse desdobramento do campo cristalino. Então, ele aumenta essa diferença de energia. Por isso que ele fala que um ligante carbonil, um ligante cianeto, né, em termos de teoria do orbital molecular, ó, o ligante dele, então eles têm orbitais π antiligantes, que interagem com o T2G, diminui a energia dele maior, e fica aqui, ó, esse gap aqui, ó. Então, por isso que quando o cianeto e uma carbonila se ligam ao metal, não solta mais, porque eles aumentam esse delta aqui, ó. Então, por isso que no incêndio é muito perigoso você ficar respirando aquela fumaça preta, aquela fumaça que é incompleta, porque aquilo é rico em carbonil. E aí o ferro, que está ligado à hemoglobina, prefere se ligar ao carbonil, por quê? Porque na prática, né, quando se liga, você tem um ganho, então, na energia de estabilização do campo cristalino. Você tem um ganho de energia, então você forma um complexo, um novo complexo ali, com ganho, e aí você acaba não tendo mais a troca do ferro, né? Você vai inativando o ferro. Né? Então isso é um problema. Né? Se você vê aquele acidente lá da Boate Kiss, quem leu sobre ele, você pode ver que quase todo mundo ali não faleceu não foi queimado, não teve queimadura, foi tudo o quê? Em 3, 4 minutos tinha gente lá desmaiando, né? Já asfixiado, enfim, não conseguia, mas desmaiava, né? Desmaiava, e se você não tirasse dali... Então, esse é um diagrama, gente, que vocês têm que ir lá dar uma olhada de novo nessa aula, porque ele está querendo mostrar aqui que essa é uma condição, né, quando você tem esse tipo de ligante, esse ligante atua como doador sigma com metal, e ele também tem orbitais vazios, né, são receptores π, né, pode receber o elétron do metal, entre aspas, né, na prática ele está querendo dizer que o orbital π antiligante, ele interage com o orbital T2G aqui. Por que é o T2G? Porque eles têm formatos parecidos para isso acontecer. Fala. Pode falar. Tem T2G. Oi? Primeiro não vem o EG, e depois o TG. Isso. T2G. Sim, só que aqui, ó, aí você tem que voltar, ó, vamos voltar aqui, eu vou abrir um outro slide aqui. Teoria do campo cristalino, não.
Não é para ser Calma aí. A1G antiligante, em vez de ter 2G antiligante? Isso, tem vários orbitais moleculares. Eu vou abrir minha tela aqui agora. Espera aí. Ó, por que você tem vários, né? Você tem um orbital molecular. O primeiro orbital molecular que foi construído. Vou botar aqui, ó. Opa, isso. Ó, isso mesmo. Ó, aí quem viu essa aula aqui, ó, da teoria do campo cristalino, da teoria do campo ligante, ó, que ela entra, deixa eu ver se é essa daqui, isso, ó. A teoria do campo ligante, ela entra para explicar que a teoria do campo cristalino, ela não explica essa série de energia aqui, o efeito do ligante na estabilização do campo cristalino. Não explica, ela só fala assim, olha, ela é menor do maior de energia quando você muda aqui, né, aleto, vai para nitrogênio, aqui, ó, entre os ligantes bidentados com energias maiores, é o que eu estou falando agora, porque faz negações biconjugadas. E o cianeto, o céu maior. Então, não, a teoria do campo cristalino não consegue explicar essa ordem aqui, né, de energia. Aí você vai para a teoria do campo ligante, porque existem interações de orbitais, né? Não considera mais cargas pontuais. Então, vamos lá. Ó. Aí ele começa mostrando, né? Quem lembra lá do orbital molecular da química inorgânica 1, né? Parecido, né? Combinação dos orbitais atômicos do metal, com orbitais lineares dos ligantes. É isso que vai acontecer. Eu fiquei confusa sobre a ordem. Mas vamos ver aqui, ó, só para a gente chegar lá. Calma lá. Ó, olha as possibilidades de acontecer a formação do orbital molecular para complexo. Ó. Um metal tem orbital, ó, tem orbital S também, tem os orbitais P, né, que é chamado de T1U, tem o orbital S, que é chamado de A1G, tem os orbitais P, que é chamado de T1U, e tem os orbitais D, que vocês viram, né, que é o T2G, que está aqui embaixo, e o orbital EG, que está aqui em cima. Tx ao quadrado, dz ao quadrado, tá? O ligante vai ter esses orbitais também? Tá, vai ter, tá? Aí a gente vai ver com quais que eles podem interagir, né? Só que na prática a gente viu, né, que né, se eu não me engano, o T2G, ele não vai reagir com o ligante, né, porque o T2G ele não está na esfera de coordenação, tá? Então ele não reage com o ligante em questão de interação, né? E aí a gente vai vendo, se eu não me engano aqui, o número de combinações possíveis, né? Deixa eu só ver aqui a parte que isso, aqui vai mostrar, ó. Então, o que acontece na prática? Você tem um metal, né, e vai ter os 6 ligantes, os orbitais ligantes, né, os 6 orbitais ligantes se aproximando, né, porque cada ligante vem com um par de elétrons. Então, ele considera cada ligante, né, os 6 orbitais ligantes. Né? E esses 6 orbitais ligantes, quem são eles? Né? Em geral, os orbitais envolvidos. Ó. Você tem um orbital da EG do metal, 3dz ao quadrado, x ao quadrado, tem um 4p, né? Tem o T2G, que é do metal, e o ligante, se eu não me engano, eu acho que é o A1G, o 4s. Né? E aí ele vai vendo as possíveis interações. Ó. Aqui, ó, isso. Ó, aqui ele vai mostrando, pessoal, todas as possíveis interações. Ó. O A1G, ou seja, que é o 4s, né, na prática, o 4s do metal, né, com os orbitais S dos ligantes, né, que vai ser lá um S, 2S, enfim. Ele considera aqui, ó, o número de interações, né, o A1G com esse tipo de interação, então você tem um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante. Né, meio abstrato imaginar isso. Agora vocês veem aqui o orbital 4p do metal com os orbitais, né, P do ligante também, interagindo, né? Então, eles possuem também possibilidade de interagir, tá? E aí você tem agora os orbitais, né, mostrando aqui uma possível interação dos orbitais dx ao quadrado, aqui, ó, dx ao quadrado menos y ao quadrado, com os orbitais A1G, né, aqui mostrando que tem uma possibilidade de interagir. E o dz quadrado, são esferas diferentes, né, mas mostrando também essa possibilidade.
Então, aí ele mostra o número total de combinações, né? Vamos ver aqui, ó, 12 orbitais moleculares sendo produzidos. Então, vamos contar aqui, ver se tem 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orbitais moleculares. Se eu contei certo. Você mostra aqui a animação. Isso, não. Ó, aqui vai ser 2 orbitais, 12. Só ver aqui onde que eu posso estar. Tá, mais o metal. Daqui vai dar 15, não entra? Espera aí. Ó, há um G, deixa eu só ver onde eu estou errando aqui, ó. Ó, os 6 orbitais do ligante, ó, A1G, T1G, ele agrupou em A1G, T1G e AG, que isso aqui seria o 3P, 3 orbitais P, 1S e 2 EG, mostrando que interage um com o outro. Isso, aí chama de EG. Então, vê um A1G com antiligante, um T, um U com TU antiligante, um EG com EG antiligante, e o T2G não reagiu com ninguém, ó. Então, professor, a minha dúvida foi que eu confundi a imagem que você usou. Assim, primeiro vem o T2G embaixo, depois o EG antiligante por cima, e em seguida A1G antiligante. Isso, está aqui na minha tela. Na imagem estava por em cima. Isso. Ah, entendi. É porque, então, olha só, aqui, ó, o que acontece nesse orbital aqui? Ele considera, esse orbital molecular aqui, considera só a ligação sigma. Então, aqui não considera ainda, ele não considera ainda quando faz ligação pi. Então, ele não considera nada de ligação pi. Efeito pi aqui não considera ainda. Então, aí o que acontece? Ó, aqui você vai pegar, ó, depois de ter construído esse orbital molecular, onde você tem aqui os 12 orbitais moleculares, mais os 3 aqui que não interagiram aqui, porque esses caras não estão na esfera de coordenação, o T2G. Então, ele mostra a interação aqui do A1G com A1G do ligante com do metal, T1U com TU, e o EG com EG, né, que é tudo interação sigma. E esse cara aqui, que deveria interagir, a interação pi, ele não mostra agora. Fala, olha, eu não vou mostrar agora porque tem ligantes que ele não interage, como, por exemplo, o complexo de amônia, só faz ligação sigma. Então, é exatamente isso. Se a gente fosse construir a teoria do orbital molecular, você pega lá os 12 pares de elétrons, né, vai colocando aqui embaixo, e dos metais vão ficar aqui em cima. Ó. Se é de campo forte, é assim, se é de campo fraco, você vai colocar na parte de cima. Beleza. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que quando você tem agora, ó, daqui é o do foco, que é o gel de campo fraco, ó, a gente vai vendo aqui. Quando você vai chegar numa situação em que agora você envolve outros ligantes, você tem que considerar o efeito pi também. O efeito pi, né, ele considera, ó, que esses orbitais agora, o T2G, eles também vão ser ligantes, ó. Eles não eram ligantes, ó. Eles eram não ligantes antes, ó. Se a gente olhar aquelas interações que eu mostrei, aqui, ó, o T2G, ele chama aqui, ó, de orbital não ligante, ou seja, ele não se liga aqui na ligação sigma. Então, quando você constrói, você vê a interação do metal, né, dos orbitais EG com EG, A1G com A1G e T1U com T1U, né, e constrói aquele orbital aqui, ó. Tá, gente? Tem que saber construir esse orbital molecular, isso é importante. Ah, professor, é importante, né? E aí, quando você agora considera o efeito pi, a única coisa que vai mudar, isso daqui é o mesmo raciocínio, só que agora esse cara vai ser um orbital molecular ligante, ó, e aí ele vai se envolver na parada. Aqui, ó. Ele vai, né, interagir com o orbital, a partir do orbital P. Né, e aí ele mostra a combinação. Você vai ter que ter uma combinação de 3 orbitais T2G com 3 orbitais π.
né, para isso acontecer. Por isso que tinha 3 orbitais π, eu não lembrava por quê, porque tem que ser 3, né, para somar e dar uma interação exata. E aí, gente, isso vai acontecer, mas para quem que isso vai acontecer? Para quem, né, tem ali orbitais π disponível. Normalmente são os ligantes que têm o quê? Ó? Elétrons desemparelhados, como cloro, bromo, a água, e também quem tem ligações duplas, né? E aí a gente vai ver 2 efeitos diferentes. Quando é doador π e quando é receptor π, né? Então, aqui, ó, o ligante possui, né, π, aqui, orbitais π preenchidos, né? Igual do caso aqui, ó, todos os orbitais π do cloro, do bromo e da hidroxila estão preenchidos, porque eles têm elétrons não ligantes, tá? Então, eles têm elétrons não ligantes. E aí, o que acontece, ó? Aí vai ter a interação, olha o que acontece aqui, ó, a interação vai ser do π ligante com o T2G. Aí você vai produzir um T2G ligante, um T2G antiligante, ó. E aí o elétron do metal vai ficar aqui, ó. E aí o que acontece com a diferença de energia do T2G para o EG que a gente estudou, ó? A diferença de energia para o T2G para o EG acaba sendo o quê, ó? Acaba sendo menor, ela diminui. Agora, quando você vai mudar o ligante, ó, vai para um ligante que é receptor π, não é doador π, ou seja, não tem elétrons livres, que são esses caras aqui, eles não têm elétrons livres, ó. CO, NO-, não tem elétrons não ligantes, tem ligações π. Agora, o que vai acontecer? Ó, você não vai usar esse orbital aqui para fazer essa interação, vai usar esse cara aqui de cima. Aí, ó, ele vai diminuir essa energia, o T2G que estava aqui, ó, não vai ficar mais aqui, ele vai lá para cima. Aí você vai considerar essa diferença de energia. Então, é por isso que esses caras, os receptores π, né, por isso que teve até na prova eu cobrei para vocês desenharem um orbital desse. Aumenta a estabilidade, né, porque essa diferença de energia acaba sendo grande. Tá? Então, assim, eu estou simplificando isso porque isso é importante, tá? E isso explica a série espectroquímica aqui, ó. Isso é muito interessante. Então, quando você tem um ligante como um cloro, é assim, por isso que diminui a energia de estabilização no campo cristalino, e quando você tem um cianeto, um carbonil é assim, ó, muda. Então, a gente só está vendo essa parte. E aí, estou voltando lá na aula, né? Vamos agora voltar lá na aula. Vocês estão vendo a tela do meu computador, não estão vendo? Sim, professor. Sim. Isso. Voltando lá na aula. Então, o que ele fala aqui, ó? Ele fala, só para a gente puxar, ó. Ele fala, gente, aqui, ó, que aqui caiu aqui na aula, ó, que quando você tem um ligante como esse, ele vai ser o quê? Ele vai ser um receptor π. Ele é um receptor π, ele aumenta a energia de estabilização no campo cristalino. Por quê? Ele faz ligação sigma e ele tem dupla ligação conjugada. Então, aonde que vocês veem aqui, olha, o receptor, então ele recebe, além de ele fazer uma ligação sigma com metal, ele pode receber um par de elétrons do metal para o seu orbital π antiligante, tá? É isso que acontece, ó, que a gente viu aqui. Então, ele pode receber ainda um par de elétrons. Apesar de ele mostrar aqui o T2G. Na prática é isso que ele está querendo dizer, mas na prática é isso que acontece aqui, ó. Fala. Eu li no livro que aceitadores de ligação π acabam desestabilizando os metais. Aceitadores ou aceptores? Aceptores. Eu tentei traduzir de cabeça. Tá. Que seria o aceptores de ligações π seriam os doadores π. Os doadores π vão assim, diminuir a estabilização do complexo. Quem são os doadores π? Cloreto, brometo, iodeto, que tem par de elétron não ligante. Então, esses caras vão, de fato, lá na energia, no orbital molecular, vão. Então, são os aceptores π, devem ser os doadores π. E os receptores π, que vão receber, né, eles vão aumentar o complexo, não vão desestabilizar o metal, não. Vão estabilizar o complexo. Mas vamos continuar aqui, era só para explicar, só para a gente caminhar, senão a gente não termina essa aula aqui. Eu tenho que terminar essa explicação dessa aula aqui.
Uma outra coisa que é legal comentar para vocês é isso aqui, ó, essa série de Winnie Williams, né? Que ela mostra aqui, ó, a estabilidade relativa dos complexos formados, né? Com carga mais 2. E aí, ó, essa corzinha aqui, eu separei bonitinho para vocês, que mostra uma questão de estabilidade, né? Então, aqui ele bota uma ordem. Essa ordem é relativamente insensível à escolha dos ligantes, ou seja, pode variar. Então, ele está mostrando aqui que essa estabilidade na formação dos complexos, estabilidade para tender a formar um complexo, ó, percebam que o bário, o estrôncio, o cálcio, o magnésio não tem certa estabilidade para formar complexo. Ó. A gente já, o manganês intermediária, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco, né? Então, se a gente olhar na tabela periódica, o cobre e o zinco estão lá na família do grupo 1 e 2, lá na ponta. Aí depois o níquel tá indo para a família do grupo 10, né? Na verdade, do 8B, a gente pode chamar de grupo 10. O cobalto, ferro, o manganês, né? E depois cai, né? Então, isso parece que tem uma tendência com raio aí, né? Percebam que numa mesma família, numa mesma série da tabela, quando o raio vai ficando menor, o raio vai ficando menor. Se a gente olhar o bário, com exceção desses caras aqui, esses caras não tem nada a ver com raio, não. Mas esses daqui tem, ó, são numa mesma série. Estão na linha 4, junto com o cálcio, né? E aí o raio vai ficando menor, vai ajudando essa tendência de estabilidade de complexo. Parece ter uma tentação aqui, ó. Em princípio, o aumento de estabilidade está relacionado com o raio, tá? Sugerindo, né, que se reflete o efeito eletrostático. Menor raio, mais próximo da carga, né? E aí, ó, essa tendência, então, ó, vai diminuindo aqui, né? Ó, para o mesmo ligante aqui, ó, um ligante aqui bidentado e um ligante monodentado, ou bidentado também, né? Deve ser. Então, a estabilidade, ela tem uma tendência do raio. É isso que está mostrando. Nada demais, tá vendo? Passar. Isso aqui já é uma outra coisa que é um pouco diferente, né? Está relacionado aqui com a velocidade de substituição do ligante. Então, você tem a estabilidade e a labilidade, né? O que é a labilidade, né? Você tem complexos que reagem rapidamente. Agora não é mais do ligante, do complexo. A gente está estudando o íon metálico. Você tem um íon metálico que reage rapidamente, que é lábil. Isso é ideal? Rapaz, às vezes não. Enquanto que outros reagem lentamente. Ser inerte é bom? Também não, né? Imagina você pegar um metal, solução, você quer fazer uma reação de complexação e ele é inerte. Não adianta reagir, né? Então, essa série mostra isso. Ó. Fiz esse diagrama, eu lembro que eu passei o final de semana fazendo essa figura, né, de tela do livro. Modéstia à parte, ficou muito bonito. Ó, e aí você tem aqui, ó, as cores estão relacionadas com família. A família 1A é vermelho, 2... Pessoal, isso aqui eu entendi, tudo bem. E aqui é o tempo de vida da reação. Então, repara que esses metais da família 1A, 2A, eles são muito lábeis, né? Reagem muito rápido, né? Vão reagir, vão se ligar. Então, assim, qualquer coisa que você colocar ali, acontece uma primeira substituição. Então, são extremamente lábeis. Né? A reação acontece muito rápida. Já alguns de transição têm um tempo de vida intermediário. Saíram de 10 a menos 8, ó, de 10 a menos 4, tempo de vida da reação. Né? Agora, já esses caras aqui, ó, já saem um pouco do bom senso. O Henrique não vai vir mais agora. O Joyce perdeu o voo. Vai vir só à noite. Esqueceu a identidade. Já os ligantes aqui ligantes, não, desculpa, íon metálico, falando errado, gente. Os metais aqui da família 3A, ó, com carga mais 3, se formam, né, tempo de vida da reação muito longa, né, de acontecer, né, alguns casos aqui com carga mais 3. Professor, então, oi. O que o símbolo ali embaixo, taus, representa? O símbolo? O tempo ao lado de tempo de vida. Nossa, uma boa pergunta, Carol, que eu não lembro. O que é essa letra aí? Dividido por segundo, né? Porque que não é metro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É Fenton, se eu não me engano, professor. Isso aqui é Fenton?
Que aí é 10 a menos 12, né? Se for, faz sentido. Não, mas não é fento, não pode ser fentos segundos, porque a escala está em 10 a menos 2, menos 4, menos 8. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem coisas que mesmo eu estudando... Eu não esqueci. É o capítulo 20, espera aí. Tempos de vidas, características para a troca da molécula de água nos aquacomplexos, tá? Lembrando, ó, a legenda ali em cima é importante, ó, é para a troca da molécula de água no aquacomplexo, ou seja, para a água sair, ou seja, é a capacidade de você expulsar água, né? Então, esses daqui são muito lábeis. Já esses daqui são uma labilidade intermediária. Já esses outros são muito estáveis, ou seja, colocou alumínio em água, índio em água, né, e crômio mais 3 em água, né, é difícil você retirar a água e entrar um ligante. É isso que está querendo dizer, tá? Só para vocês entenderem. Carol, aqui ele não fala nada dessa letra aí. O Google só fala sobre seguro de vida. A letra é tal, mas o que está representando... Não sei qual é o significado, não sei aí qual... Como é que tá a bateria no meu celular aqui, que ele mudou de cor, peraí. Celular não, do computador aqui. Então tá para ter que iniciar esse bicho aí, tá travando. Com 18. Vou ter que pegar o carregador aqui. Tá, deixa eu só fechar esse. Gente, deixa eu só pegar o carregador do computador aqui, peraí. Ele fala aqui que um tal por segundo é 6,28 Hz. Exatamente. Mas o que significa? Voltei, vamos lá. Então, tal, se ela tiver um valor, deve ser uma constante, então, né? Então, pessoal, aqui são algumas explicações para essa série aqui. Ah, professor, mas por que é assim, né? Não tem muita coerência olhando aqui, né? Mas aqui ele explica, ó. Todos os complexos íons do bloco S, exceto os menores, berílio e magnésio, são altamente lábeis, né? Então, ele fala que, em geral, os complexos do bloco S, né, a família A e B, são muito lábeis, ou seja, labilidade extremamente reativo. Todos os complexos íons mais 3 do bloco F são todos muito lábeis. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Do bloco F. Lantanídeos, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, são lábeis.
Por isso que eles formam complexo. Para formar complexo, a gente tem que ser lábil, tem que reagir, tá? Então, são lábeis, ó, complexos de íons D10, zinco, cádmio, são normalmente muito lábeis, porque a energia de estabilização no campo cristalino, ou seja, reage facilmente. Então, ele também está botando uma explicação de quem é D10 reage, quem é do bloco F também reage rápido, ou seja, ó, o lantanídeo está aqui, deixa eu ver mais quem está ali, zinco, cádmio e mercúrio estão aonde? O cádmio aqui, junto com, só, cádmio é tão lábil que ele está junto com os elementos da 2A. Mas quem? O mercúrio também está aqui, zinco, cádmio e o... Não achei o zinco. O zinco está aqui, ó. Zinco, cádmio e mercúrio. Então, são muito lábeis, né? Estão os D10 extremamente lábeis, extremamente reativos, lantanídeos, né? Por isso tem várias reações deles, bem estudados, e também são extremamente reativos. Ao longo da série 3D, os complexos ao longo da série 3D, os complexos de íons M2 são moderadamente lábeis, estando os complexos de cobalto distorcidos entre os mais lábeis. Os mais 3 são menos lábeis do que os mais 2, ou seja, são mais estáveis, são menos lábeis, né? Então, são estáveis na água, né? E aí, algumas outras situações aqui, ó. A inércia é muito comum entre complexos da série 4D e 5D, refletindo a alta energia de estabilização no campo cristalino e a força da ligação metal-ligante. Então, você vê que isso aqui é interessante você saber quem que você pode fazer reação na água ou não, né? Então, aqua complexo. Então, lantanídeo, você faz muita reação de lantanídeo na água. Você pode fazer. Eles não têm uma reação boa, reatividade boa em água, né? Tempo de vida curto. Já esses caras aqui, ó, só pode fazer reação em água. Eles grudam, acabou. Né? Berílio, aqui também tem o raio menor, magnésio, né? Já sai um pouco aqui. Então, essa galera por aqui é interessante. Né? Então, isso aqui é o processo, aqui é o exemplo, ó, escala de tempo, né, da troca do ligante, ó, a velocidade, né, saindo aqui em segundos, indo para milissegundos, micro, nano e picosegundos, né, quando você vai mudando, ó, cobalto saindo a água, a velocidade aqui, ó, platina perdendo água, e outras situações aqui, né, perdendo uma água, entrando aqui um THF, enfim. Ele vai fazendo correlações, né? Troca do ligante com transferência de carga. Ó. Troca do ligante que acontecendo em alguns casos aqui, ó, de forma muito lenta, 10 oitava, no caso do cobalto, carga mais 3, o vanádio também. Aqui acontecendo de forma muito rápida, ó. Está lábil, inerte, não lábil, tá vendo? Ó, inerte, não lábil, lábil. Qual é a velocidade que ele considera? Que é isso que ele está mostrando. E aí está relacionando essas velocidades, escalas de tempo, com outras situações, ó, transferência de carga intervalente, troca de ligante, associação de ligante, tempo de rotação, vibração molecular, que acontece muito rápido. Bom, aí, para finalizar, essa parte aqui, ele vai falar da classificação dos mecanismos, do tipo de, né, como é que essa troca vai acontecer, igual lá na química orgânica, né, essa substituição nucleofílica, como é que ela aconteceria, né, então aqui você vê a reação geral, né, a amônia aqui reagindo, entrando com níqueis, entrando a primeira e saindo. Está errado, né? Ele colocou 6 águas, mas é uma só. Que é a primeira etapa, né? Se for, né? Então, velocidade, a primeira etapa. Deixa eu ver o que é o K. A velocidade já depende sempre dos reagentes, né? O K vezes a amônia com esse cara aqui. Então, o primeiro estágio da análise cinética da reação, né? Então, ele está mostrando aqui a primeira etapa. Então, como é que vai acontecer essa troca? E aqui ele começa a estudar. Tem várias maneiras, associação, dissociativa ou troca. Né? Então, mecanismo de reação, uma sequência de etapas complementares, etapas elementares com a reação acontece.
Então, essa aqui é um primeiro mecanismo muito comum que acontece em complexos octaedros, é o mais comum. Então, você tem aqui, ó, o complexo ligado com o grupo abandonador, o ligante se aproximando, você tem aqui um aumento da energia, depois um estado de transição e depois ele sendo abandonado. Né? Então, isso aqui é todo o diagrama de energia, né? Então, a aproximação do ligante, aumento de energia, né? Chegando ao estado aqui de transição, que a gente vai estudar que estado é esse agora, depois o ligante sendo abandonado. Então, ele divide dessa maneira aqui, ó, em duas etapas, né? O ML, chamando de ML aqui, de intermediário, o intermediário verdadeiro, né? Você tem um MLNX, que é o complexo inicial, né? Então, o MLX é o complexo inicial, o ML é o estágio de transição, como se fosse assim, né? E aí, então, o que ele mostra aqui em duas etapas? A primeira etapa, ele mostrando que o grupo abandonador saindo, e a segunda etapa, o ligante entrando, né? Então, assim, CMLN seria o grupo de... Então, duas etapas ele separando esse tipo de reação aqui. Então, aqui, nesse exemplo do tungstênio, complexo tungstênio com carbonil, primeira etapa sai uma carbonil, a segunda etapa entra um trifenilfosfina, tá? Então, ele falando aqui o que acontece. Então, assim, a gente está olhando bem devagar, né, um aproximando, aí um sai, depois um entra, né? Então, a primeira etapa seria, né, a formação desse estado de transição, né, depois você tendo a saída de um grupo, depois entrando saindo um grupo, depois entrando um outro composto, né? Outro ligante, no caso. Então, esse é um tipo de situação. Então, repara, né, as duas etapas aqui. Já o associativo, olha o que vai acontecer. O associativo não, né? O associativo, já o número de coordenação vai aumentar. Então, ele envolve uma etapa de formação intermediária que um número de coordenação mais elevado do que o original. Então, a etapa intermediária, o número de coordenação é maior. Então, olha só, o ML X é o complexo, o Y se aproxima, forma, então, um complexo com número de coordenação maior, depois cai. Então, repara, gente, já adiantando para vocês, isso não é muito típico de acontecer em complexos octaedros. Isso deve acontecer mais em complexos quadrado-planares. Por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. É um tetraciano níquel 2, se ligando ao cianeto aqui com C14, o número de coordenação aumentando para 5, depois diminuindo novamente para 4. Dessa forma típica de perfil de reação, mecanismo associativo. O nome associativo aumenta o número de coordenação. E para finalizar, você tem, né, o dissociativo que a gente já viu, né? De você dissociar, né? Então aqui ele vai cair, se a gente olhar, na verdade, estado de transição, o número de coordenação cai, então o associativo aumenta, o dissociação cai, então, por exemplo, se é 6, vai para 5, e depois volta para 6 de novo, isso aí tem que ficar claro na cabeça de vocês, ó, 6 vai para 5, caiu 1, depois sobe de novo. Então, uma possibilidade de acontecer num heptaedro, isso daqui deve acontecer mais no quadrado planar, e o troca, que parece um pouco, se vocês lembrarem, o SN2, né? Esse cara aqui parece o SN2 da orgânica. E esse aqui, ó, parece o SN1, né? Sai um, depois entra o outro, né? Não é isso? Sim, professor. E aí o troca, olha lá, ó, o Y se aproximando e o X saindo, ó. Viu o que aconteceu aqui? Meio que colou aqui, ó. Você não vê muito uma etapa, depois outra, ó. Parece que você tem um estado de transição apenas, ó. O Y parece SN2 mesmo. Esse daqui parece um SN2, ó. O estado de transição ele é menor. Já o dissociativo, ó, sai um, pois entra outro, aí quando o outro se aproxima, ó, aqui provavelmente você tem a saída do ligante, aí cai, né? Depois aproxima novamente para formar o outro, aí aumenta de novo. Tá?
Então, aqui, ó. Quer ver que é uma etapa só, né? Acabou, é isso? Entrou mais um ligante, acabou. Então, essa primeira aula, gente, é isso que está falando, tá? Então, assim, alguém tem alguma dúvida nessa parte? Está bem claro, assim, não tem nenhum mistério, não é uma coisa que é realmente teoria, e aí a gente vai ver a outra aula é mais para entender algumas reações, assim, quando é que acontece, quando é que muda a quiralidade, como é a estereoquímica, umas coisas que são interessantes para hexacoordenado e quadrado planar. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida sobre temas anteriores. Tá. Então, essa daqui, vamos passar dessa então, tá? Já que essa daqui você não tem, deixa eu só terminar essa. Então, essa aula aqui tá tranquila, tá gravada lá, espero que vocês tenham assistido. Então, ninguém tem dúvida dessa parte? Essa parte aqui já tá tranquila. E aí, a outra, que envolve aqui da reação de complexo, é uma segunda parte que eu acho que tem a aula 2 e 3. Ela é um pouquinho maior, tá? Já te chamar aqui de parte 3. Aí eu vou passando algumas coisas aqui, tá, gente? Definição de equação, eu não vou entrar no que... Eu vou chamar atenção aqui no que é mais interessante aqui eu comentar, tá? Esse negócio, ó, eu vou dando dicas para vocês aqui, o que é interessante vocês estudarem. Por exemplo, nessa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui a gente já, ó, aqui eu acho que já mostrando o que a gente viu na aula passada, né? Vai apagando, efeito. Não tudo. Aqui a gente viu reações de substituição, considerações termodinâmicas, efeito quelato, efeito estérico, série de Winning, isso mesmo. Vai apagando. E agora a gente vai ver a substituição. Deixa eu ver o que a gente vai ver agora. A substituição em ligantes em complexos quadráticos planares. Então, aqui, essa parte da aula, gente, ele vai falar só das reações de quadrado planar. E vocês vão tomar um banho de reação de quadrado planar. Tá? Como é que acontece, né? O primeiro caminho, sai de primeiro, segunda ordem, como é que ele considera aqui. Aí, nessa aula, eu defino toda essa equação, né? Bota até um exemplo aqui de um complexo, de platina com cloro, com um ligante bidentado, aí entrando um iodo e saindo cloro. Esse dieno deve formar aí 3 ligações, né, provavelmente. Isso. E aí entra o iodo, sai o cloro, né? Aqui eu acho que tem ele, ó. Deixa eu ver se tem ele aqui. Só que aqui é um outro. Platina 1, 2, 3, 4. Eu acho que esse de baixo aqui, ó, ele, ó. Esse dien aqui, ó. Dien é ligando aqui, ó, com tipo uma ditilenoamina, né? Então se liga pelo nitrogênio, o nitrogênio é esse ligante de baixo aqui, ó, é o dien. Então esse S seria, no caso, o cloro, né? Então sai um cloro entre um e outro. Só para mostrar para vocês. Deixa eu ver o que é. Essa parte que ele fala da nucleofilicidade, né, como é que isso afeta na substituição, questão dos ligantes, de entrada, relaciona com a maciez, com a base de Lewis, então aqui também não tem... Esse negócio aqui para você ver, né, como é que essa matéria é, né? Dependendo do metal, se o metal é um ácido duro, acontece uma coisa. Se o metal é um ácido macio, acontece outra. Ácido duro, pessoal, é um ácido, é um metal que é da família, por exemplo, da família A, né? Por exemplo, família A, que é o magnésio, né? O bário, são os mais duros, né? Aqui, ó, aqui tem a lista, ó. Os duros, ó, são íons extremamente pequenos e com cargas elevadas, são os metais duros.
Os macios já são de transição, né? 3D, a carga não é muito elevada, e eles são grandes. 4 pode ser 3D, 4D. Então, você vê que esse gráfico ele é interessante. Ó. Se você vai fazer uma reação, né, do metal com ligante, no caso dos aletos, se é um ácido é duro, acontece de uma forma. Se o ácido é macio, acontece de outra forma. Né? Ver como é que alguém se chegou nessa conclusão monitorando a constante de formação. É isso que está falando aqui. Ó. Então, no caso aqui da platina, a platina ela é considerada um ácido macio, né? Então, o iodo tem lá um dos maiores valores, né? O iodo é maior que o bromo, que é maior que o cloro, né? Então, a nucleofilicidade, né? A nucleofilicidade do grupo de entrada, frente, parecer ser correlacionado com a maciez, né? Então, a tendência para isso acontecer, né? Dessa reação, né? Nucleofilicidade, ela é maior para dependendo do metal. Se é macio, né, o aleto maior, macio significa que ele vai tender a reagir com bases macias também, ou seja, bases grandes. Né, em algum caso, bases grandes. Né, duros são menores. Isso é interessante, isso aqui explica muita coisa na química inorgânica. Né, ácidos macios reagindo com bases macias, preferencialmente. Ácidos duros com bases menores. Então, é isso que é uma coisa até meio básica, né? Então, a nucleofilicidade do grupo de entrada está relacionado com a maciez das bases de Lewis, né? Então, basicamente com o tamanho. Então, fosfina é maior que amônia, enxofre é maior que oxigênio. Então, se o ácido, ou seja, o metal é macio, vai ter essa tendência aqui, a reação. Então, é isso que está falando aqui. Não tem muito... Mostrando a ordem da reação. Aqui a influência trans, isso é um negócio interessante que vocês têm que saber isso aqui. O que é um doador sigma, receptor pi, o que é o efeito trans, ó, isso aqui vai cair na prova, estuda aí, tem questão lá sobre isso. Ó, esse aqui é o efeito trans. Ó. A influência trans é a intensidade com que um ligante T enfraquece uma ligação trans do estado fundamental. Então, você tem um determinado ligante com a presença você tem a presença do ligante que já está conectado com o metal, com a presença de um outro elemento, ele pode enfraquecer, tender a enfraquecer a ligação, por isso que é chamado de efeito trans. Influência trans ou orientador trans se correlaciona com o poder doador sigma do ligante, pois, de modo geral, ligantes de posição trans usam o mesmo orbital do metal para se ligarem. O efeito do estágio de transição se correlaciona com a capacidade pi receptora do ligante. Acredito que sua origem seja aumento da densidade. Deixa eu ver aqui quem tem o maior efeito trans. Ó. Então, vai depender aqui, ó, para um T doador sigma, né? Então, esses caras têm o maior efeito trans, ó. Para um T receptor pi. Tá, então o receptor pi, ó, se ele é... O que eu estou querendo dizer aqui, gente? A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum exemplo, isso. Aqui já tem um exemplo resolvido. Ó, vamos fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem. Isso, está até marcado aqui, ó, muito bom. Quem assistiu essa aula? Vocês assistiram essa aula? Mas, ó, aqui explica legal, ó um exemplo. Eu não achei os slides. Não achou os slides aonde? Eu não achei os slides no tópico reação. No acadêmico? Sim, no acadêmico. Mais alguém não achou? Gente, mais alguém não achou? Me procuraram, né? Deixa eu ver aqui o comentário aqui. Tá na pasta, Carol. Os slides estão lá. Carol, dá uma olhada que tá ali sim. Nem lembro de ter colocado.
Gente, eu perdi todos os vídeos que eu tinha feito para vocês. Sabe que o professor Delgado também perdeu? Delgado estava usando aquele negócio dos vídeos. Olha, mãe, ele abriu até um chamado. Pasta de arquivos, ó. Vem aqui. Você tem que fazer o glossário, gente, já, hein? Eu já devo botar essa atividade avaliativa nessa semana, só que eu vou botar, olha, tem parte 1 e 2, deve estar aqui, ele está na parte 2. Vou abrir aqui para você. Posso até fechar aqui, ó. Isso, ó, tá na parte 2, ó, tá aqui, ó. Tá ali. Então, gente, vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Então, esse exemplo aqui é um exemplo interessante, ó, efeito trans, ó. Use a série do efeito trans, então essa série aqui, ó, serve para isso. Né, para explicar, para sugerir rotas sintéticas para o complexo cis e trans, né, PT série 2, NH2, a partir do... Então, ele te deu dois complexos aqui, ó. Complexo de platina, amônia, com 4 amônios, e o complexo de platina com 4 cloretos. Aí ele quer saber como é que você vai fazer um cis ou um trans esse cara aqui. Para essa dúvida, ó. Então, primeira coisa, ó, se a gente começasse a reagir com ácido clorídrico, beleza, vai entrar um cloro, né? Entrou um cloro e com 3 amônios, e saiu uma amônia, certo? Agora, se a gente for entrar o outro cloro, onde que ele vai entrar? Ele vai entrar na posição cis ou na posição trans? Vamos olhar aqui, ó. O cloro, ele tem um efeito doador, né, sigma maior que a amônia. Então, ele vai desestabilizar uma amônia. Então, ele desestabiliza uma amônia, então, preferencialmente, o segundo cloro vai entrar trans com o cloro que está lá, ó, tá? Então, vai formar primeiro um trans, tá? Então, é isso que vai acontecer, ó. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um desenho embaixo, ó. Esse outro cloro aqui, tem um cloro já, o primeiro que entrou, o segundo vai entrar transamônio. Por quê? Porque ele tem um efeito doador sigma, ó, maior do que a amônia. Então, ele consegue estabilizar a saída da amônia. Então, essa série serve para explicar isso. Tá? Um doador sigma para um T doador, beleza. Então, aí, se você fizer o contrário, agora, começando com cloreto, indo com a amônia, entrou, então, tem lá 3 cloretos, uma amônia, aí você vai entrar com outra amônia, né? E aí, essa amônia vai entrar onde, né? Você vê que agora a amônia que está entrando, ela tem um efeito, né, menor que o cloro, né? Então, se ele estabilizar aqui, não, você tem amônio e o cloro lá, né? Aí ela vai entrar em qualquer lugar, né? Aqui, ó, aqui tem um desenho embaixo, ó, amônio e cloro. Ela tem um efeito, está vindo com mais amônia. Isso, aí essa amônia, ela não tem o poder de direcionar aqui para remover o cloro, não tem essa força, né? Não tem essa força para essa, porque ela não é um doador sigma, né? Um para maior do que o cloro. Então, ele vai remover um outro cloro. Aí é isso que vai acontecer, vai formar um doador sigma. Isso aqui está meio relacionado com a base de Lewis, né? Está relacionado com a enfraquecer a ligação, né? Foi essa transcorrelação com o poder doador sigma do ligante T. Pois, de um modo geral, tá, a competição entre orbitais, então, né? Quem desestabiliza mais. Nada a ver com força, com nada, não, né? Então, os caras estão aqui, esse aqui desestabiliza mais para ficar, né? Favorece essa saída aqui, né? Mas depende, né, da situação. Primeira situação, então ele direciona, ele desestabiliza. Aí agora aqui a amônia vai entrar primeiro em qualquer um e a segunda vai entrar no lugar da outra própria amônia, né? Senão não ia acontecer nada, né? Entra
Só que ele não vai sair do cloro, porque a amônia não consegue estabilizar o cloro, tá, gente? O cloreto aqui, ó. Então, ele entra aqui na posição cis. Então, ele tá, esse outro exemplo aqui é interessante, ó. Dados reagentes, trifenilfosfina, amônia e PTCl4 propõem rotas eficientes para cis e trans. Né, ó, como é que é? Isso aqui é interessante. Se você sai do PTCl4, se você começa com a amônia, ó, vai entrar uma amônia, né, e isso, vai entrar uma amônia, aí vai ficar como? Cl3 amônia. Aí se você vai entrar agora com uma fenilfosfina, ela vai entrar no lugar de quem? Né? Ela vai entrar no lugar do outro cloreto, né? Ele não é um orientador trans, né? Não destabiliza, né? Então ele vai entrar no... A probabilidade maior de ele entrar na posição do cloreto é maior. Então ele é cis. Agora, você começa com um trifenilfosfina, ele está lá em cima, ó. Aí ele entra, e aí, ó, ele é muito mais, né, um doador sigma, né, estabiliza a ligação trans dele, aí vai tender a remover o outro cloreto, aí vai ser trans. Tá, então você começa com um cara que a diferença em relação ao outro é muito grande ainda, né. Então é isso daí, gente. Você forma ligantes trans e cis, quadrado planar, vocês aprenderam isso. Isso aqui basicamente está relacionado ao efeito estéreo, tá? Não tem muito mistério, só vocês leem. E aqui está relacionado um pouco à estereoquímica, tá? Que hora é agora? Agora é 2h30. Pessoal, eu vou parar por aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Na próxima aula, antes de vocês começarem, aí eu paro um tempinho para mim voltar essa explicação aqui. Se alguém tiver, eu vou passando rápido algumas coisas. Mas, assim, se bem que aqui a gente já estava até terminando, eu posso até terminar essa parte, ó, porque aí depois só vai ficar do octaedro para falar, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui está relacionado com efeito estérico, com a velocidade, com formação, não tem muito o que explicar, ó, é só olhar o desenho. Ele mostra que a cinética aqui está relacionada com a conformação, um exemplo que o livro traz, o Atkins, e aqui ele está relacionado com a substituição do quadrado planar, né, que a gente viu que aqui aparece meio associativa, ó, né, aumenta o número de coordenação, tá vendo? Depois diminui. Y para 4, mas vamos ver, um complexo cis gera um produto cis, um complexo trans gera um produto trans. Então, esse cara aqui é trans, saiu, né, aqui um Y entrou no lugar do X, formou um trans, transformando trans. Então, a substituição em complexo quadrático plano preserva a geometria original, o que sugere um estado de transição bipirâmide trigonal. Então, o estado de transição bipirâmide trigonal, ele mantém a geometria. Exceção, né? Você sabia que havia uma exceção, né? Porque aqui estava tudo normal, né? Cis forma cis, trans forma trans. Onde está a exceção? Se o intermediário tiver vida longa e apresentar esteromobilidade, esteromobilidade, alguma coisa vai acontecer, né? Deve aí, então, ter inversão da geometria, ó. Uma pseudo-rotação, né? Então, o intermediário sofreu uma pseudo-rotação. Vamos ver se dá para entender aqui pelo desenho, né? Aqui ele é trans, entrou um cara aqui, formando bipirâmide trigonal, saiu trans, perfeito. Aqui ele não mostra essa pseudo-rotação, não, é difícil ver, ó. Mas, ó, aqui se ele entra e depois sai o outro, ele retorna trans. Aí aqui para cá, ó, deve acontecer algum movimento desse cara, né? O livro não traz isso muito bem, mas deve acontecer algum movimento. Olha aqui, ó, essa figura e essa ó, é a mesma molécula, só teve uma rotação, ó. Uma rotação, esse cara aqui deve ter passado aqui para o eixo axial e o outro no eixo equatorial. Se bem que não foi isso, foi esse daqui, ó.
Isso, olha, ele foi para aqui para baixo, ó. Foi para baixo, o outro parece que trocou de posição. É bem complicado olhar isso. Mas teve uma pseudo-rotação aqui, que aí favorece um estado cis, mas não é muito comum, né? Estereoquímica, em geral, ela é permanecida aqui, ela é preservada. Situações atípicas que mudam. Pessoal, então, na próxima aula, vou explicar esse finalzinho aqui, que é a parte das substituições do complexo octaedro. Você vai ver, ó, com todas as possibilidades, falar em etapa lenta de uma e de outra. Essa equação aqui eu já deduzi na aula. Tem algumas coisinhas aqui. Vocês vendo a hidrólise básica é um negócio interessante, tem a estereoquímica explicando como é que é, reações de... Tá bem tranquilo, gente. Essa etapa que é legal, essa parte aqui de oxirredução de complexos. Tá tudo bem explicadinho. A esfera interna, o que que é, depois tem uma esfera externa, os ligantes que acontecem, mecanismo de oxirredução, ou seja, metal fazendo oxirredução, reações fotoquímicas, e aí acabou. Pode até dar uma lida, eu nem preciso explicar. Eu vou só marcar o seguinte, ó, para me tirar a dúvida, né, a Carol está com dúvida em outra coisa, me tirar essa dúvida para ela na... Pode ser até quem tiver também dúvida, eu posso tentar marcar para a gente tirar amanhã, né? Eu marco um atendimento aí, que vai marcar depois da aula. Vamos marcar aqui um horário amanhã. Deixa eu ver aqui como é que tá minha saga aqui, gente. Eu tô lascado. 17 horas. 17 horas, Carol, você pode? Carol. Oi. Só tem alguém aí? Sim, professor. Sim. Tá. Ó, quem tiver dúvida, eu vou marcar aqui, ó, para plantão tirar dúvida, tá? Quem tiver dúvida, quiser mostrar, quiser tirar dúvida da matéria, vai me perguntar lá, professor, no livro tal, o que é isso? Eu vou explicar. Quem quiser me mostrar também alguma coisa do trabalho, pode me mostrar também. Professor, eu fiz aqui a apresentação, o que você acha aqui? Pode me mostrar também, eu passo hoje. Eu passo a apresentação para vocês. Então, amanhã, né, tirar dúvida, atendimento. Quem puder, 17 horas, até às 18, tá bom? QI 2. E aí alguém me perguntou alguma coisa, quer ver? Dos negócios lá, deixa eu ver. Alexandre, é para enviar os slides ou a gravação da apresentação no Moodle? Pode me mandar o vídeo. Me manda o vídeo, se conseguir anexar lá, beleza, senão você me coloca o link para me baixar, para eu baixar. E aí eu passar na aula, tá bom? Tanto faz, se achar melhor. Às vezes vocês já gravarem trazendo pronto, é melhor e tenta, é um tempo assim, gente, colocar uns 15 minutos, 20 no máximo, tá bom? É porque tem muita apresentação. Só um grupo enviar, só um do grupo pode enviar, só não esquece de botar o nome, né, no título lá dos alunos, né? Então vai não saber. Beleza, gente? Então, assim, boa tarde para vocês. Quem não almoçou ainda, bom almoço, que eu vou almoçar agora antes de entrar numa outra reunião. Tem outra reunião agora. Então, gente, abraço. Abraço, professor. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.